Começando a fazer aqui pronto, uma apresentação minha, não é? Sou consultora na área de incentivos financeiros e benefícios fiscais, com uma experiência de mais de 13 anos nesta área. Portanto, criei recentemente a PrimeRise Consulting, uma empresa de consultoria especializada, portanto, na prestação de serviços na área de incentivos financeiros e benefícios fiscais. E hoje venho aqui, portanto, falar da medida Empreende 21. Portanto, esta medida na minha ótica, uma das mais vantajosas que abriram aqui ultimamente para apoiar aqui o empreendedorismo, a criação do próprio emprego. Portanto, acho que a medida está bem pensada, bem estruturada e abrange aqui uma ampla panóplia de projetos de criação do próprio emprego, ou seja, não temos aqui nenhuma limitação setorial ou de atividades ou de projetos, digamos assim, enquadráveis em termos de atividade propriamente dita. Portanto, estamos aqui a falar neste âmbito de projetos que sejam promovidos por empresas, não, desculpem, por pessoas que estejam inscritas no IFP, sem haver aqui a necessidade de estarem desempregadas. Portanto, vocês podem estar a exercer outra atividade, uma outra atividade, não é? E terem, paralelamente, aqui o objetivo de criarem o seu próprio negócio, podem, na mesma, candidatar-se à medida, necessitam apenas de estar inscritos no IFP como utentes. Pronto, então dando aqui alguns exemplos de negócios que poderão ser criados e enquadráveis ao abrigo desta medida. Portanto, isto temos de negócios e depois de investimento. Portanto, podemos ter aqui o negócio de prestação de serviços ao nível do design gráfico, em que aqui o promotor necessite de adquirir equipamento informático, computadores, impressoras, monitores, o que for. Adquirir software para o efeito, construir um website. Portanto, todos estes investimentos e mesmo a própria atividade do projeto são enquadráveis nesta medida. Depois, por exemplo, alguém que queira criar um negócio na área do cake design e que para tal precise de adquirir todo o equipamento de cozinha, como seja o caso do forno, batedeira, formas, frigoríficos, o que seja, necessita aqui de adquirir também computadores, impressoras, criar um website e mesmo as próprias matérias-primas, não é? Aqui a farinha, os ovos, a manteiga, o açúcar, para produzir os primeiros bolos que vai posteriormente vender. Portanto, isto são aqui investimentos enquadráveis também nesta medida. Temos também aqui um outro exemplo, por exemplo, a criação de uma loja online para venda de roupa. Um promotor que queira criar este negócio e que pretenda realizar investimentos ao nível da compra dos charriots, que necessite construir um website, loja online, registrar a marca e depois também comprar aquele estoque inicial que depois vai vender. Portanto, estão aqui alguns exemplos de projetos e de investimentos que podem ser enquadrados nesta medida, desde que portanto, promovidos por pessoas inscritas no IFP e que cumpram também algumas condições, como já vamos ver a seguir. Portanto, quem é que se pode candidatar? Como eu já referi, pessoas inscritas no IFP, sem necessidade de estarem desempregadas, portanto, registram-se só como utentes, apesar de já poderem até estar a exercer a atividade objeto do projeto. Depois, tem que ter aqui situação regularizada junto da Autoridade Tributária, Segurança Social e do IFP, ou seja, não haver dívidas a estas entidades, e depois tem que apresentar uma ideia de negócio viável do ponto de vista económico ou financeiro. O que é isto? Isto, em termos muito sintéticos, no fundo os rendimentos ou as receitas geradas pelo projeto têm que ser superiores aos custos que vão ser incorridos para a criação do próprio negócio. Isto, em termos sintéticos, o conceito é este. E por isso, daí a importância de ser feito um bom plano de negócios quando a elaboração da candidatura. Depois, requisitos dos projetos. Portanto, como eu já referi, os projetos têm que apresentar aqui a viabilidade económica ou financeira e têm que ser financiados em pelo menos 15% com capitais próprios. Isto significa que se vocês estiverem a pensar fazer um investimento de 100 mil euros, por exemplo, em equipamentos, registro de marca, website, o que seja, 15% do valor do investimento não é coberto pelo incentivo, portanto vocês terão que ter recursos próprios para financiar esta parte do investimento. Depois, com exceção aqui de situações em que se pretende incluir na candidatura aqui uma situação de trespasse,
O mapa de investimentos não pode incluir a compra de capital de empresa que já existe, porque aqui o objetivo é haver criação de negócios, haver criação de novas atividades, criação de emprego. Portanto, compra de capital de empresa já existente não é enquadrável. Depois, todo o investimento que esteja previsto em candidatura, assim como a criação de postos de trabalho, tem que estar concluídos no prazo de 12 meses após a concessão do apoio. Os promotores ficam ainda obrigados a manter a atividade da empresa e o seu posto de trabalho durante pelo menos 2 anos a contar da assinatura do termo de aceitação. E aqui é necessário ressalvar que há a possibilidade quer de serem criadas empresas no sentido formal de empresas, quer de ser desenvolvida a atividade como empresário em nome individual, ou seja, sem a necessidade de constituir formalmente empresa, mas apenas iniciando a atividade nas finanças. Neste último caso, os promotores têm que exercer a atividade objeto do projeto em regime de exclusividade. Depois, aqui no caso de se pretender a criação da empresa, portanto, vamos assumir 2 sócios, portanto, um promotor que é quem vai cumprir aqui todos os requisitos do projeto, que está inscrito no IFP e que cumpre todos os demais requisitos, e outro sócio. Neste caso específico, o destinatário da medida, portanto, a pessoa que está inscrita no IFP e cumpre os demais requisitos de acesso à medida, tem que ter a maioria do capital e dos direitos de voto da empresa que vai ser constituída, ou seja, 51%. Como eu já referi, podem ser constituídas empresas de qualquer forma jurídica, portanto também não há qualquer limitação neste sentido, incluindo aqui a atividade, o exercício de atividade como trabalhador independente, sendo que aqui, portanto, há aqui esta questão de ser em regime de exclusividade durante pelo menos 2 anos. Depois, que despesas aqui são enquadráveis? De um modo geral, são enquadráveis aqui despesas em ativos fixos tangíveis. O que é isto? No fundo, tudo o que seja equipamento palpável, não é? Que esteja alocado à atividade da empresa ou da atividade a criar. Por exemplo, um computador, uma máquina, uma impressora, um telemóvel, o que seja neste âmbito, um monitor, são enquadráveis aqui como ativos fixos tangíveis. Depois temos a parte dos ativos intangíveis, que no fundo é aquilo que não é palpável, não é? Mas que representa fonte geradora de receitas para a empresa, como é o caso de uma marca, de um website, de um domínio, de um software, que apesar de não ser tangível, não ser palpável, é aqui indispensável para a empresa exercer a sua atividade com sucesso. E depois temos também aqui fundo de maneio, nomeadamente, para serem cobertas aquelas primeiras despesas, não é, de arranque de atividade, antes de a empresa estar a faturar, não é? Vocês vão criar uma empresa, tem todos os custos, não é, associados à criação dessa empresa, e a faturação muito provavelmente não vai acontecer de forma imediata, porque tem que estruturar aqui toda a atividade. E, portanto, vocês precisam ter aqui fundo de maneio para pagar salários, se caso tenham funcionários, pagar rendas, comprar algum estoque inicial, se for o caso, de mercadorias, de matérias-primas, e, portanto, o fundo de maneio serve precisamente para ser essa almofada financeira, digamos assim, que vocês vão precisar de ter e vocês vão precisar de ter para arrancarem com a atividade, mesmo antes de faturarem ou de gerarem receitas para fazerem face a esses gastos, essas despesas. Pronto, isto são, em termos genéricos, aquilo que são investimentos enquadráveis. Depois, tudo o que esteja relacionado com aquisição de imóveis, construção de edifícios ou despesas que não façam sentido no âmbito do projeto que vai ser implementado, portanto, estão fora, obviamente, do âmbito. Relativamente aqui à construção de edifícios, queria deixar a nota de que não é elegível a construção propriamente dita, mas estivermos a falar aqui de obras de remodelação, por exemplo, de pinturas, colocar divisórias ou aquelas obras mais simples que não necessitem aqui de licenciamento, estas poderão ser enquadráveis na medida. Depois aqui outra limitação tem a ver com o montante do fundo de maneio, que apesar deste montante estar coberto
pelo incentivo, como já vamos ver a seguir. O valor do fundo de maneio não pode exceder ou 50% do valor do investimento que está a ser realizado em ativos fixos tangíveis e intangíveis, ou o valor de 4.804, consoante o que seja inferior. Outra nota também que vos queria deixar aqui é que não há limite ao valor do investimento que pode ser apresentado. Portanto, se quisermos apresentar um projeto com investimento de 1 milhão, estamos perfeitamente à vontade. Há sim limitação ao nível do incentivo que é concedido, sendo que esse valor não pode ultrapassar os 200.000 euros por projeto. Depois, as empresas que vão ser criadas, empresas por empresas, pode ser aqui um mero exercício de atividade como empresário no meio individual, portanto, empresas/atividade. As empresas têm que cumprir aqui com um conjunto de requisitos, nomeadamente, têm que ter, obviamente, todos os licenciamentos em dia que sejam necessários à prossecução da sua atividade, têm que estar legalmente constituídas e registadas, têm que estar também registadas aqui numa plataforma de mapeamento do ecossistema de startups. Isto aqui é no website da Startup Portugal. Depois, outra vantagem aqui desta medida que eu ainda não tinha falado. Portanto, isto para além do incentivo, que é bastante apelativo, como já vamos ver a seguir. Esta medida aplica-se não só a empresas que vão ser criadas, ou seja, numa ótica futura, como também a empresas ou até empresários em nome individual que tenham iniciado a sua atividade até 6 meses antes da apresentação da candidatura. Portanto, se algum de vocês já tiver iniciado atividade ou tiver constituído uma empresa há menos de 6 meses, ou os investimentos que vocês realizaram após a constituição da empresa, portanto, neste período de 6 meses e até a apresentação da candidatura, poderão ser enquadráveis no âmbito desta medida, ou seja, ao contrário daquilo que normalmente acontece com candidaturas, em que os investimentos não podem estar realizados à data da candidatura, aqui há uma possibilidade retroativa, não é, que abrange empresas ou atividades que até já estão criadas, portanto, desde que há menos de 6 meses até à data da apresentação da candidatura. Depois, obviamente, que as empresas que vão ser criadas ou os empresários em nome individual não podem ter dívidas à Autoridade Tributária e Segurança Social. Se for obrigados a isso, tem que ter aqui contabilidade organizada, tem que ter também a situação regularizada ao nível da restituição de incentivos, isto se houver aqui alguma, se tiver havido aqui alguma, como é que eu ia dizer, alguma irregularidade a nível anterior, quanto aqui ao cumprimento de requisitos de algum programa, e obviamente também não se pode encontrar em situação de incumprimento relativamente aos apoios concedidos pelo IFP. Depois, em termos de incentivo, o que é que nós temos aqui? Como eu já referi, acho que o valor do incentivo é bastante apelativo. Temos duas tipologias, digamos assim, distintas de incentivo. Que é um incentivo à criação da empresa propriamente dita, em que aqui cobre 85% do investimento que tiver sido realizado naqueles itens que eu referi há pouco. Portanto, ativos fixos tangíveis, intangíveis e fundo de maneio. Portanto, o investimento que for realizado nestas rubricas para a constituição da empresa, ou criação de atividade, ou o que seja, até o 85% do valor deste investimento está coberto pelo incentivo. Sendo que destes 85%, 40% é incentivo não reembolsável. É aqui um incentivo não reembolsável, ou seja, não há qualquer obrigação de restituir o incentivo que for apurado, que for recebido, e depois os restantes 45% destes 85% será aqui a nível de um financiamento bancário sem juros, ou seja, é um mero reembolso do capital emprestado, não há aqui qualquer penalização ou acréscimo de juros, o que, comparativamente com outras medidas que existiam até à data, é muito vantajoso. Depois, aqui o financiamento, portanto, tem um prazo total de 7 anos, 5 dos quais de reembolso, 2 anos de carência. Ou seja, se o promotor assim o desejar, durante os 2 primeiros anos não há lugar a qualquer reembolso do capital associado ao financiamento.
isto se o promotor assim o desejar, ou então também há a possibilidade de o promotor converter estes 2 primeiros anos de carência em período de reembolso, e com isto qual é a vantagem? É que ao longo dos 7 anos, ao longo de todo o período de financiamento, aquilo que vai ser pago mensalmente, a prestação mensal, obviamente vai ser inferior do que se fosse um mero reembolso aqui, num período de 5 anos. Pronto. Depois, para além deste incentivo, como eu disse, há aqui duas categorias de incentivo, portanto, é apoio à criação de empresas, que cobre aqui os tais 85% do valor do investimento que for realizado em ativo fixo tangível, intangível e fundo de maneio, e depois temos aqui o apoio à criação do próprio emprego. Obviamente que isto é aplicável aos destinatários promotores, ou seja, a quem cumpra os requisitos de acesso à medida, e esteja naturalmente desempregado, não é? E em que o projeto seja para a criação do seu posto de trabalho. Pronto, portanto, quem estiver desempregado apresenta um projeto para a criação do seu posto de trabalho, recebe aqui um subsídio não reembolsável de 7.206 por cada promotor que cria o posto de trabalho a tempo inteiro. Caso o posto de trabalho seja criado apenas a tempo parcial, estes 7.206 serão obviamente ajustados em função das horas trabalhadas. Portanto, temos aqui duas tipologias de apoio, cumuláveis entre si, como eu já referi, até o limite máximo de 200.000 euros. Para além destas duas categorias de incentivo, para o caso de pessoas que estão desempregadas inscritas no IFP e a receber subsídio de desemprego, há ainda a possibilidade de se pedir antecipação do recebimento das prestações de desemprego, quer parcial, quer total. E este reembolso antecipado das prestações de subsídio de desemprego servirá para cobrir os 15% do investimento não coberto pelo incentivo. Como eu referi, o incentivo à criação de empresas é apenas de 85% do valor do investimento, portanto há aqui 15% que o promotor deverá cobrir com capitais próprios, que caso tenha aqui prestações de desemprego a receber, poderá pedir antecipação dessas prestações e cobrir assim, portanto, esses 15% do investimento. Aqui também uma ressalva que no caso, portanto, de alguém, vamos imaginar, que tenha 20.000 euros a receber de prestações de desemprego, para efeitos do projeto pede antecipação apenas de 10.000 euros. Só pode receber os restantes 10.000 euros caso a atividade, o projeto que vai ser apresentado no âmbito da candidatura seja realizado como empresário em nome individual. Portanto, se neste caso realizar atividade em nome individual, poderá estar com atividade aberta, pedir o reembolso de 10.000 euros para cobrir os 15% não cobertos pelo valor do incentivo, exercer a atividade que vai exercer no âmbito do projeto que vai apresentar e simultaneamente receber os restantes 10.000 euros que faltam. Pronto. Isto só se exercer atividade como empresário em nome individual. Caso haja aqui a criação formal de empresa e se peça apenas os 10.000 euros para cobrir os 15%, os restantes 10.000 euros não serão recebidos. Pronto. Depois, em termos de processo de candidatura, o processo de candidatura é relativamente simples, relativamente célere, portanto, primeiro ponto é avaliar aqui os critérios de enquadramento dos promotores da medida, portanto, ver se estão inscritos no IFP, se têm capacidade de cumprir com os 15%, se não há dívidas da autoridade tributária, a segurança social, portanto, essas coisas todas. Depois, temos aqui todo o processo associado à preparação do plano de negócios da candidatura. O que é isto? Temos que fazer aqui uma estimativa de todos os rendimentos e todos os gastos associados à atividade ao longo do tempo e a partir daí avaliar a viabilidade do projeto, ou seja, ver se os rendimentos que estão a ser gerados permitem efetivamente cobrir não só o valor do investimento, como as despesas associadas aqui à atividade. Depois deste plano de negócios, depois temos que fazer aqui todo o processo de candidatura, preparar textos descritivos do projeto, ao nível de produtos e serviços que vão ser vendidos, quais o mercado-alvo,
em que instalações é que a empresa ou atividade a criar vai estar sediada, portanto aqui todo um conjunto de descrições que temos que realizar relativamente ao projeto. Depois temos que reunir também toda a informação e documentação relevante, nomeadamente orçamentos, documentos comprovativos da titularidade e disponibilidade das instalações, pronto, e mais um conjunto de informação que é necessário. Depois disto, depois deste passo estar feito, não é? Depois já temos aqui o plano de negócios, depois já temos aqui o projeto todo descrito e de toda a documentação reunida, temos que preencher o formulário de candidatura e submeter a mesma junto do IFP Startup Portugal. Depois disto, há um prazo de 45 dias corridos, se não estou em erro, para as decisões serem emitidas. As candidaturas desta medida estão abertas, portanto, até ao próximo dia 28 de dezembro ou encerram antes, obviamente, de se esgotar a verba associada à medida. Depois, aqui outro aspecto importante é que o recebimento de apoios, o recebimento dos apoios, portanto, faz-se da seguinte forma. No caso do apoio à criação de empresas, portanto, os tais 85% do valor do investimento, 65% do valor aprovado é recebido 10 dias úteis após vir a decisão, não é, da aprovação da candidatura e do promotor aceitar essa decisão, e os restantes 35% serão apenas recebidas quando for feita a verificação física, documental e contabilística das despesas, ou seja, que os promotores de certa forma têm que andar com dinheiro à frente, ou seja, com 35% do valor do investimento antecipado e só depois é que vão ter o reembolso deste valor. O apoio financeiro à criação do próprio emprego, isto no caso dos promotores que criam o seu posto de trabalho a tempo inteiro, é recebido aqui nos mesmos moldes, são os tais 7.200 euros que falámos há pouco. De referir também que este recebimento de apoios está sujeito, está condicionado à constituição de garantias. Portanto, para vocês receberem efetivamente estes apoios, têm que constituir garantias ou através de hipoteca de imóveis, deixei aqui a minha caneta, ou através de hipoteca de imóveis ou através de um penhor mercantil. Depois isto aqui também outra dúvida que eu tenho, vou ver se esclarece entretanto aqui com o IFP, com a Startup Portugal, é que não sei se eles permitem que sejam constituídas garantias sobre os bens que vão ser objeto aqui do investimento, que isso, pronto, acredito que seja aqui uma ajuda para alguns promotores que queiram aqui apresentar a candidatura. Para terminar, portanto, vamos aqui a um exemplo muito simples de um promotor, dei-lhe o nome fictício de Diana, que se encontra desempregada, inscrita no IFP, sem direito ao recebimento do subsídio de desemprego, e que quer criar o próprio emprego através da constituição de uma empresa que se irá dedicar aqui ao comércio a retalho de vestuário. Portanto, ela quer realizar um investimento para tal de 9.600 euros, está repartido, portanto, por estas rubricas que eu apresentei aqui. Portanto, um computador, fazer todo o branding, naming, logotipo da empresa, um telemóvel, criação de um website, loja online, comprar aqui charrios e depois o fundo de maneio para comprar, não é, o estoque inicial do vestuário que vai vender. Pronto. Neste caso, e com este valor de investimento, era obter um apoio, portanto, de 85% sobre os 9.600 euros, que dá 8.160 euros para a realização do projeto, ou seja, para a criação do negócio propriamente dito. Destes 8.160, portanto, 40% serão incentivo não reembolsável e os restantes 45%, neste caso 3.672, serão financiamento bancário sem juros. Depois, como a Ana está inscrita no IFP, vai fazer a criação do seu posto de trabalho a tempo integral, ainda vai receber aqui 7.200 euros, como tínhamos falado atrás, portanto os 8.160 é acumulável com os 7.206, portanto só pelo facto de Ana estar a apresentar um projeto viável para a criação do próprio emprego, do seu posto de trabalho a tempo inteiro, recebe aqui a título de subsídio não reembolsável 7.206 euros. Depois, vai receber aqui de fundo maneio até 4.800 euros, que é correspondente aqui a 50% do investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis.
Pronto, tenho aqui os meus contactos, cheguei aqui ao fim da apresentação, já vou ver aqui o chat para ver as perguntas que foram colocadas. Entretanto, se alguém precisar de tiver mais alguma dúvida, alguma questão, tenho aqui os meus contactos, portanto está à vontade para me contactar diretamente.